nós vamos seguir estudando o sistema cardiovascular, com ênfase então nos vasos sanguíneos e na circulação, uma vez que nas aulas anteriores nós já visualizamos a importância do músculo cardíaco e de sua função. Essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês é um modelo geral, né, de como funciona o nosso sistema circulatório. Lembrando a vocês que em muitos casos a gente costuma dividir, né, do ponto de vista funcional, o músculo cardíaco, né, o coração em coração direito, como vocês podem ver aqui, e de coração esquerdo, obviamente não porque a gente tenha dois, né, mas simplesmente porque eles bombeiam sangue para as partes específicas do organismo, fazendo parte então da grande circulação, no caso do esquerdo, e da pequena circulação, né, ou circulação pulmonar, no caso do coração direito. Bom, o que a gente consegue visualizar aqui é que o lado direito do coração, ele vai receber sangue que vem dos tecidos, ele vai bombear sangue para os pulmões, onde vão ocorrer as trocas gasosas, basicamente captação de oxigênio e liberação de CO2, e o sangue que segue a partir dos capilares pulmonares volta para o músculo cardíaco pelas veias pulmonares, passa para o ventrículo e finalmente é bombeado a partir da aorta para todos os nossos tecidos, certo? Notem que, se a gente pegar esses dois extremos, né, as veias que estão trazendo o sangue do tecido para o músculo cardíaco e as artérias que levam o sangue do músculo cardíaco para os tecidos, elas têm características diferentes. Enquanto as artérias são muito elásticas, as veias elas são bastante expansíveis. Isso se deve às características de cada um desses vasos, como nós vamos ver daqui a pouco. O fato é que depois então das nossas artérias, nós temos as nossas arteríolas, que são outros vasos muito importantes para o nosso estudo. Porque como vocês podem observar ali, né, colocaram aqueles pontos de pressão. Por que colocaram aqueles pontos de pressão? Porque a arteríola, assim como as artérias e como as veias, elas têm uma quantidade muito grande de músculo liso e elas acabam formando, antes de chegar aos nossos capilares, estruturas que a gente chama de esfíncteres pré-capilares, que são anéis de músculo liso. Ou seja, a arteríola ela consegue controlar muito o seu raio e, consequentemente, a pressão e o fluxo sanguíneo que vai ser oferecido para os capilares, que é a região onde vão ocorrer as trocas entre o sangue e os nossos tecidos, certo? Então, nessa região, por exemplo, de capilares, vocês imaginam que eu preciso de ter uma região ótima para troca, uma região onde eu tenha células mais finas, que vai facilitar os processos de difusão. Saindo agora dos capilares, nós vamos ter as vênulas e, finalmente, então, veias maiores, até chegar nas nossas veias cavas de volta para o músculo cardíaco, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, ao longo dessa distribuição de sangue, os vasos eles vão adquirindo características diferentes, certo? Que são pontos a serem discutidos na aula de hoje. Quando a gente separa esses vasos, né? Então aqui vocês têm a artéria, a arteríola, capilar, vênula e a veia. Notem que aqui vocês podem encontrar o diâmetro médio de cada um desses vasos, a espessura da parede e o que forma cada um desses vasos. Então, endotélio, tecido elástico, músculo liso e presença de tecido fibroso. E aqui vocês conseguem visualizar esses vasos na íngua. O que eu quero chamar a atenção para vocês, a gente vai discutir brevemente cada um deles, né? Mas a gente pode notar que algo que todos os vasos têm em comum é o endotélio, certo? Que é um conjunto de camadas de células, que são células bem fininhas, né? Que vão literalmente forrar a parte interna dos nossos vasos. O mais curioso disso, né, que você pode ver que tem endotélio em todos os vasos, é que os nossos capilares são formados exclusivamente por células endoteliais. Então, o nosso endotélio é formado por células endoteliais e os nossos capilares, que são bem fininhos para facilitar o processo de trocas, vão apresentar uma única camada de células. Conforme nós vamos estudando os outros tecidos, a gente vai perceber que esses capilares eles podem apresentar diferentes estruturas, diferentes formas, né, ou classificações. Eu vou encontrar na maior parte dos nossos tecidos capilares que a gente chama de capilares contínuos,
que são esses capilares que vocês estão vendo aqui. Então veja que é uma única célula mais achatada, né? E as junções entre cada uma dessas células são bastante estreitas, certo? O que permite, então, obviamente, difusão de moléculas de um local para o outro, como o do sangue para os nossos tecidos, mas é um pouco mais fechada essa junção, ela é um pouco mais controlada, né? Mas aqui nós vamos ter diversos mecanismos de transporte, aqui, por exemplo, mostrando, né, transcitose, transportador de proteínas, entre outras coisas, mas o fato é que eu tenho outros tipos de leitos de capilares que precisam ser mais permeáveis, certo? Que a gente chama esses capilares de capilares fenestrados. Fenestras significam buracos, poros. Então, esse tipo de capilar fenestrado eu vou encontrar em tecidos que precisam de um processo de maior de filtração, em alguns locais do fígado, por exemplo, mas em especial eu vou encontrar muito isso quando a gente for estudar lá no rim, né, na nossa membrana de filtração glomerular, certo? A gente tem esses dois tipos de capilares, mas a maior parte dos capilares, então, que a gente vai encontrar, né, são essas células endoteliais mais próximas, né, são capilares chamados de capilares contínuos. Os outros tecidos que nós temos, né, como a gente viu, né, artéria e veia, têm características bem diferenciadas, né? As veias, por exemplo, são ainda um diâmetro maior do que as artérias, apesar das artérias também terem um diâmetro maior, grande, né? Mas notem que a artéria, ela tem bastante tecido elástico, o que confere a ela aquela propriedade que eu descrevi para vocês inicialmente, que ela é um vaso muito elástico, ela se distende com bastante força, né? E consequentemente se retrai também na mesma proporção. Então é um tecido muito elástico, né? Enquanto que a veia é um vaso muito mais complacente. O que seria essa complacência? Ela consegue acomodar um grande volume de sangue, ela se distende bastante e acomoda um grande volume de sangue, tanto que se diz que as veias são locais de armazenamento de sangue, muitas vezes, por essa característica de complacência aumentada que elas têm. Um fator importante, que aparece tanto em artérias quanto em veias, é a presença de músculo liso, o que torna esses vasos capazes de se contrair e de se relaxar, certo? Vasoconstrição e vasodilatação, né? Então esses fatores alteram muito o raio e consequentemente o fluxo de sangue por dentro desse vaso e também a pressão, especialmente esses vasos aqui de mais alta pressão. Isso é muito importante, né? Nós vimos na aula passada que a contração da musculatura lisa das veias é importante para aquele mecanismo que nós vimos, né, de aumento de retorno venoso. Lembram disso? As nossas veias, elas têm uma pressão bastante baixa. A força que ela tem é somente para impulsionar o sangue de volta para os tecidos, de volta para o coração, na verdade, né? E ela conta com o apoio, por exemplo, da bomba muscular, né, e da bomba respiratória para enviar esse sangue lá para cima. Então são vasos bastante complacentes e que, além disso, tem músculo liso. E a contração do músculo liso pode empurrar o sangue também em uma única direção, que é para cima, aumentando o retorno venoso e, consequentemente, aumentando o nosso débito cardíaco, por conseguir aumentar, via aquele mecanismo, né, de Frank-Starling, o volume sistólico. Um outro vaso bastante importante de discutir são as nossas arteríolas, porque elas são vasos pequenos, né, mas que apresentam bastante músculo liso, formando anéis de músculo liso, que são os esfíncteres pré-capilares. Então, o grau de contração desses esfíncteres, dessas arteríolas, vão determinar o fluxo sanguíneo que chega para os capilares. Isso é extremamente importante do ponto de vista metabólico. Além do que, pelos capilares serem muito frágeis, né, é muito importante que a pressão que chega aos capilares seja menor, né? Tanto que o maior ponto de resistência à pressão, que eu havia mostrado para vocês na primeira aula, fica exatamente nas nossas arteríolas. Aqui que eu tenho a maior queda de pressão, para que os capilares não sofram com essa pressão tão elevada, né? Já que eles são células, uma camada única aí de células mais frágeis. Falando na musculatura lisa, então, né, nós já falamos de músculo esquelético, nós já falamos de músculo cardíaco, nós já vimos o processo de contração dos dois tipos de músculo, e agora, já que a gente fala de músculo liso, né, o músculo do vaso é o músculo liso, né, que é diferente do músculo esquelético e do cardíaco, porque ele não tem
aquele aspecto estriado, certo? Então, a distribuição de fibras, filamentos finos e grossos é bastante diferente. Então, a gente vai ver um pouco dessa distribuição e um pouco da contração do músculo liso. O músculo liso ele pode ter contatos de uma célula com a outra, né, a partir dessas junções GAP, junções elétricas, que permitem então que uma célula se comunique rapidamente com a outra. Algo muito parecido com o que a gente viu com o músculo cardíaco, certo? Essas células podem estar conectadas do ponto de vista elétrico e químico. Então tem comunicação. Um outro ponto importante, né, é o fato da gente não encontrar as estrias. O músculo é liso. Por quê? Porque a distribuição de filamentos finos e grossos é diferente. Como é que é essa distribuição, né? Basicamente, a gente vai encontrar no músculo liso estruturas que a gente chama, né, de corpos densos, certo? Então, um conjunto de proteínas, né, que vão se acumular dessa forma. E saindo desses corpos densos, a gente vai ter os filamentos finos, que nós já estudamos na aula de contração. Na parte central dessa estrutura, eu vou ter o filamento grosso, né, que vai conter também, né, as cabeças da miosina que nós já estudamos anteriormente. Certo? É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? Não é organizado de forma padrão, como a gente vê aqueles segmentos, até porque esses corpos densos eles estão distribuídos de forma mais difusa, né? Então não é exatamente igual o padrão de contração. Mas algumas coisas são parecidas. Eu também tenho filamentos finos, filamentos grossos, né? Para que haja interação entre esses filamentos finos, eu também preciso de cálcio. Então tem alguns pontos em comum na contração do músculo liso. Nessa figura aqui do lado, você consegue enxergar, que eu tentei desenhar ali, né? São os corpos densos, com os filamentos finos, saindo dele, e filamento grosso na parte central. Notem que aqui você tem uma membrana plasmática, no músculo liso, um retículo sarcoplasmático, que ele não é nem perto tão extenso, né, quanto é o músculo do músculo cardíaco e muito menos do músculo esquelético, mas que ele armazena cálcio, e esse cálcio vai ser importante também para a contração do músculo liso. Notem que na membrana do músculo liso aparecem diversos canais, né? Claro, bomba de sódio e potássio, que vai estar em todas as nossas células, né? Mas aqui também aparecem bombas de cálcio, trocadores de sódio e cálcio, que nós já vimos esse tipo de transporte lá no músculo cardíaco, e diversos ativadores, né, diversos receptores para hormônios e neurotransmissores, né, que são bastante importantes no músculo liso, o que demonstra que esse músculo liso está sob controle extrínseco bastante grande. Então eu vou ter hormônios, eu vou ter sistema nervoso autônomo, particularmente o simpático, que pode modular o grau de contração da musculatura lisa, né. Mas eu também tenho fenômenos internos nesse controle. Antes de ver esses fenômenos, eu queria mostrar para vocês que a contração do músculo liso é um pouquinho diferente, por algumas razões. Por exemplo, eu não tenho o filamento fino, que é onde se liga a cabeça da miosina, coberta pela tropomiosina. Esse filamento está exposto. Aí vocês podem perguntar, se o filamento está exposto, por que a miosina, a cabeça da miosina, não está interagindo com a actina? Porque isso também é diferente dos outros músculos que nós vimos. O que a gente aprendeu lá do filamento grosso, né? Que a cabeça da miosina ela tem atividade enzimática, ou seja, ela quebra o ATP e isso permite que ela interaja com o filamento fino, executando as pontes cruzadas e o processo de contração e encurtamento. Agora, a cabeça da miosina aqui no músculo liso, ela não tem essa capacidade de se fosforilar, de quebrar o ATP. Na verdade, ela depende de que outra enzima a fosforile, né, adicione lá um fosfato, a torne apta energeticamente para produzir a contração. E aqui vocês têm essa miosina, uma miosina então, que vai fosforilar a cabeça da miosina. Só que ela precisa ser ativa, essa proteína. Essa aqui é uma miosina quinase, que vai fosforilar a cabeça da miosina. Uma quinase é uma enzima que fosforila, adiciona o fosfato em alguém. Né? Então tem uma miosina, né, quinase que vai fazer esse processo, assim como existem miosinas fosfatases que removem esse fosfato, dando fim à contração. O fato é que essa miosina quinase, ela, para se tornar ativa e possibilitar então a ativação da cabeça da miosina, ela precisa ser ativada
por uma outra proteína chamada de calmodulina, certo? A proteína calmodulina é uma proteína, vou tentar mostrar aqui para vocês, que ela apresenta 4 ligações, 4 locais específicos para onde pode se ligar o cálcio. Então, o cálcio ele pode se ligar nessas 4 subunidades. Quando não tem cálcio, certo? Não vai ter cálcio ligado na calmodulina, e a calmodulina não vai ativar essa enzima que fosforila a cabeça da miosina. Então, não acontece contração. No entanto, um processo que leve à entrada de cálcio dentro da célula, tanto do lado de fora do líquido extracelular, quanto a partir do retículo sarcoplasmático, faz com que a calmodulina receba esses cálcios e ela ative essa miosina quinase. Essa miosina quinase agora, o que ela vai fazer? Ela vai fosforilar a cabeça da miosina, possibilitando que ela interaja com a actina e resulte então na contração do músculo liso. Então, assim como nos outros músculos, a gente depende do cálcio. Mas aqui nós temos uma diferença grande. Eu preciso ativar uma proteína chamada de calmodulina, que vai ativar uma miosina quinase, que vai ativar a cabeça da miosina. E aí sim ela vai fazer a contração. Além disso, não existe nada cobrindo o filamento fino da actina. A dependência toda fica em torno da fosforilação da cabeça da miosina, que só pode ser ativa na presença do cálcio, certo? Então, de novo, a gente precisa de cálcio, né? Só que aqui esse cálcio ele pode vir muito do líquido extracelular, mas também do líquido intracelular a partir do retículo sarcoplasmático. Assim como no músculo cardíaco, algumas células de músculo liso também vão apresentar aquele automatismo que nós vimos anteriormente para o músculo cardíaco, ou seja, células com potencial de repouso instável, que podem eventualmente se tornar próximas do limiar de estabilidade, e se isso for atingido, ela se despolariza, entra cálcio, e o cálcio executa uma contração do músculo liso. Então essas células elas podem oscilar com esse potencial, horas mais próximas do limiar, horas mais afastadas. E existem vários fatores que podem facilitar que essa célula atinja o seu limiar de estabilidade. E eles estão descritos aqui. São fatores que podem regular, né, a nossa vasomotricidade, é assim que a gente vai chamar, vasomotricidade. E eu vou ter fatores intrínsecos e eu também vou ter fatores extrínsecos. Extrínsecos se referem a fatores externos, como hormônios ou como o sistema nervoso autônomo, particularmente o simpático. E intrínseco nós vamos ter muitos fatores, como o fator miogênico, tensão de oxigênio, potássio, concentrações de ADP, AMP, fosfato inorgânico, histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas, endotelinas, temperatura corporal e o óxido nítrico, que é um gás muito importante. São vários os fatores que podem modular o grau de vasomotricidade. Por exemplo, o óxido nítrico é um fator derivado lá das células endoteliais que promove relaxamento da musculatura lisa. Então é um vasodilatador muito importante. Temperatura mais alta costuma induzir vasodilatação e tem outras moléculas aqui que podem modificar o tônus desses vasos. Vou chamar a atenção de algumas delas, que eu vou falar bastante em alguns tecidos, como por exemplo esse fator miogênico. O que significa esse fator miogênico? É um fator intrínseco. Ele diz o seguinte, que um vaso, né, que tem músculo liso nessa parede, quando ele é estirado, ele se contrai de forma reflexa. Muito parecido com o que a gente viu lá no músculo cardíaco, né? Mecanismo de Frank-Starling, muito parecido mesmo, né? Mas aqui é uma resposta própria do vaso. O que acontece é que o vaso ele tem canais dependentes de estiramento, e quando o músculo liso ele se distende, o cálcio ele entra, e nós vemos que o cálcio entrando promove contração. Então é uma resposta automática ao estiramento do músculo esquelético. E existem outros diversos fatores metabólicos que podem ser liberados, inclusive quando a gente aumenta o metabolismo. Por exemplo, durante o exercício, durante a contração muscular, certo? Então, por exemplo, durante a contração muscular, durante o exercício, eu tenho muito acúmulo de potássio no líquido extracelular, de ADP, de AMP, e tudo isso pode induzir um relaxamento da musculatura lisa, que facilita a entrega do sangue para os tecidos.
Então, primeiramente, eu quero mostrar aqui para vocês um dos fatores extrínsecos mais importantes, que é o simpático, certo? O que o simpático faz? Né? Ele tem uma ação direta na musculatura lisa, causando vasoconstrição na maior parte dos leitos, certo? A musculatura lisa ela tem receptores do tipo alfa para noradrenalina. Então, quando o simpático ele é ativo, ele vai liberar a noradrenalina, vai se ligar no receptor alfa e eu vou ter o quê? Uma vasoconstrição. Então, isso vai aumentar a pressão e vai reduzir o fluxo sanguíneo. Isso vai acontecer em vários leitos. Então, quando eu quero causar vasoconstrição e reduzir fluxo, eu posso liberar noradrenalina via simpático. Quanto mais noradrenalina, maior a vasoconstrição. Quando eu quero relaxar esse vaso, pensando na parte extrínseca, o que eu faço? Eu simplesmente diminuo a liberação de noradrenalina. Se tem menos noradrenalina, o que vai acontecer? Não vai ter estímulo para a contração e o vaso automaticamente relaxa. Então, do ponto de vista de controle extrínseco, ele é feito exclusivamente, né, pelo sistema nervoso autônomo simpático. Mais simpático causa mais vasoconstrição na maioria dos leitos, menos simpático causa relaxamento. Chama atenção apenas para uma coisa importante que a gente deve considerar, especialmente para quem trabalha com exercício, certo? O tipo de receptor que a gente vai encontrar nos vasos da musculatura lisa, que leva sangue para os músculos ativos, tem receptores do tipo beta, e que quando tem o tônus simpático aumentado, a resposta nesses vasos na musculatura ativa é relaxamento. Então, consequentemente, eu aumento o fluxo sanguíneo para esses tecidos, que é exatamente o que eu preciso durante o exercício, certo? Mas eu tenho muitos outros fatores, inclusive fatores metabólicos, como eu descrevi para vocês, né? Então, eu vou descrever um efeito muito importante que acontece do ponto de vista metabólico, que controla a nossa vasomotricidade, que são dois fenômenos. Um fenômeno que nós chamamos de hiperemia ativa e um outro fenômeno que é chamado de hiperemia reativa. O que significa isso, né? Bom, como eu falei para vocês, o metabolismo ele pode modificar bastante o fluxo sanguíneo. Então, vocês imaginem, por exemplo, uma situação de um indivíduo fazendo exercício. Ele está contraindo a musculatura dele, ele está gastando ATP, ele está produzindo, ele está utilizando substratos energéticos, ele está produzindo produtos metabólicos. Esses produtos metabólicos, íons, enfim, que vão se acumulando durante o exercício, eles podem causar o relaxamento das arteríolas. Tem aqueles anéis de músculo liso. Se as arteríolas relaxarem, o que vai acontecer? Eu vou ter menor resistência ao fluxo de sangue e, consequentemente, eu vou ter mais fluxo de sangue para o tecido. Então, eu vou estar aumentando o fluxo sanguíneo para um tecido que está metabolicamente ativo, porque o metabolismo está aumentado, ele vai receber mais oxigênio, mais nutrientes e vai continuar conseguindo fazer aquele exercício. Então, esse tipo de hiperemia, né, aumento de fluxo sanguíneo ativa, ele se refere a um aumento do fluxo sanguíneo. Por quê? Porque a causa dele foi um aumento do metabolismo tecidual. Certo? Então, por isso que ele é chamado de metabolismo de hiperemia ativa. Ativo porque o metabolismo está ativado. Por outro lado, nós temos também uma hiperemia chamada de hiperemia reativa. O que significa isso? Né? Isso é muito comum quando nós ocluímos um determinado vaso. Né? É muito comum, por exemplo, a gente dorme em cima do braço, né, que a gente acorda assim e tem aquele formigamento, né? Isso é tudo relativo a exatamente essa hiperemia reativa, né? Vocês mesmos devem sentir isso quando dormem em cima do braço, né? Acorda, o braço ele parece que você não sentem praticamente nada, parece que o braço está meio morto, assim, né? E de repente vocês começam a sentir que parece que tem uma queimação muito grande no braço de vocês, né? Por quê? Porque de fato o que está acontecendo nesse momento é que o fluxo sanguíneo está aumentando muito em resposta àquela oclusão que foi feita por um tempo determinado. Então, como é que funciona isso, né? Vocês têm uma redução de fluxo sanguíneo devido à oclusão. O que acontece? As células que estão no braço de vocês, elas têm um metabolismo basal, certo? Então, elas continuam gastando energia, mesmo que não mesmo que eu não estou fazendo exercício. Ainda assim, ela tem bomba de potássio, tem um monte de coisa acontecendo que gasta energia. Então, eu continuo com o metabolismo ativo, né? Mas o fluxo sanguíneo está baixo. Então, esses produtos metabólicos eles vão se acumulando no líquido extracelular. E aí, o que acontece? Quando eu removo a oclusão, todos esses produtos metabólicos acumulados eles vão induzir uma grande vasodilatação. Isso vai reduzir muito a resistência e vai aumentar muito o fluxo sanguíneo.
Então, o que acontece? No início desse momento eu vou ter um grande fluxo sanguíneo, né, até que ele retorne ao nível normal. Então, a gente chama isso de hiperemia reativa, porque ela é reativa a um fluxo sanguíneo que foi ocluído, certo? Então, eu estou mostrando para vocês aqui a importância, né, desses fatores metabólicos controlando o fluxo sanguíneo. Isso é extremamente importante, especialmente durante o exercício. Então, vocês têm vários fatores, como eu falei para vocês, tanto metabólicos quanto hormônios, né, neurotransmissores, que podem modificar o grau de resistência e, consequentemente, o fluxo sanguíneo para os tecidos. Né? Então, metabólico, eu posso falar aqui da tensão de oxigênio, adenosina, potássio, acúmulo de ácidos, que é algo bastante comum durante o exercício. Tudo isso pode modular o grau de contração da musculatura lisa. Esses metabólicos, por exemplo, eles acumulados causam um relaxamento da musculatura lisa e aumento do fluxo sanguíneo, algo que é muito adequado durante o exercício, por exemplo. Assim como nós vamos ver outros hormônios, né, aqui hoje nós já vimos a noradrenalina, enfim, aumentando a resistência, por exemplo, em alguns leitos, mas em outros causando vasodilatação. E nós vamos ver em outras aulas, né, hormônios como angiotensina 2, por exemplo, né, vasopressina ou hormônio antidiurético, que vão modular de forma positiva essa resistência. Então nós vamos ter vários fatores que juntos vão controlar não só o fluxo sanguíneo para os tecidos, mas também a nossa pressão arterial, que é bastante importante para o nosso controle, né, das funções normais do organismo. E para finalizar, eu deixo para vocês esse quadro que mostra para vocês algumas substâncias, certo? Como noradrenalina, serotonina, inclusive algumas já determinam até o tipo de receptor, né, que causam vasoconstrição ou vasodilatação, o seu papel fisiológico, a origem da sua produção e o tipo aí de comunicação, se é neurócrina, se é parácrina, se é hormonal. Então, por exemplo, né, como eu falei para vocês, olha lá, uma das substâncias que induz vasoconstrição via catecolaminas, noradrenalina, só que por receptor alfa. Lá no músculo esquelético, por exemplo, eu vou ter vasos sanguíneos que possuem receptores do tipo beta, que vão causar, então, o quê? Relaxamento. Né? Então, um relaxamento mediado por sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ser mediado por essa via. Então, vai aumentar o fluxo sanguíneo. Aqui, basicamente, por neurotransmissor, aqui, basicamente, por hormônio. Né? Óxido nítrico, eu falei para vocês que é um potente vasodilatador, e ele é formado no endotélio, né? Entre outros vasodilatadores que nós encontramos. Os metabólitos, olha aqui, ó, diminuição da pressão de oxigênio, aumento da pressão de CO2, aumento da acidez do tecido, aumento de potássio, tudo isso são fatores metabólicos que podem causar relaxamento, né, vasodilatação dessa musculatura lisa e, consequentemente, aumentar o fluxo sanguíneo. E outros que causam vasoconstrição, como angiotensina 2, endotelina, vasopressina ou hormônio antidiurético, entre outros. Então fiquem com essas informações aqui para vocês aprenderem um pouco mais sobre o controle, né, da vasomotricidade na musculatura lisa. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos. Até a próxima.